Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que a graça de Deus esteja sobre todos vocês, amém? É muito bom ter vocês aqui no canal Verbo, Bíblia e Teologia. É a primeira vez que você está nos assistindo? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Júlio Rocha e hoje nós vamos voltar com um assunto aqui que você não vai encontrar em muitos canais, ou na maioria dos canais aí, sobre a escatologia e até uma forma de aplicação ao último vídeo de escatologia que eu soltei falando sobre a cosmovisão apocalíptica. Aliás, se você não assistiu esse vídeo, assista aqui em cima, eu vou deixar no card para você poder assistir, amém? Falando sobre cosmovisão apocalíptica, dando uma ideia global sobre como olhar o Apocalipse antes de tecer um comentário sobre. E hoje nós vamos fazer uma aplicação disso. Por exemplo, tanto o pré quanto o pós-tribulacionista, eles têm os seus textos preferidos, você concorda comigo, certo? Eu sou pré-tribulacionista, você eu não sei de que confissão que é, mas com certeza, pré ou pós tem os seus textos favoritos, tem os seus textos de aplicação. Como também todo pré, todo pós, eles vão ter os seus argumentos que embasem a lógica pela qual a pessoa vai confessar ou professar essa linha de confissão escatológica, amém? Eu tenho as minhas premissas, eu tenho os meus argumentos, você com certeza deve ter os seus. E vai até dizer, não, o meu é a Bíblia, mas o meu também é a Bíblia. Então, né, fica esse impasse. Tem uma área da matemática lá no primário, eu não sei se você vai se lembrar, que se chama tirar prova real. Você se lembra disso? Você pega uma adição, por exemplo, 3 mais 2 que dá 5, e para tirar a prova real você aplica uma operação inversa. No caso de adição, você vai aplicar subtração, tirando do total um dos denominadores, né? Se você tirar de 5, tirar 3, você vai ter a prova real 2. E se você tirar de 5, tirar 2, você vai ter o outro denominador, que é o 3. Isso se chama prova real na matemática do primário, amém? E se você sempre se deparou na escatologia com argumentos que são contra os seus, seja pré ou seja pós-tribulacionista, e geralmente a gente tem essa intenção que, assim como na soteriologia, calvinismo e arminianismo, sempre vai ser um fla-flu de 0 a 0, e ninguém nunca vai conseguir convencer o outro e a disputa nunca vai acabar, eu quero dizer que pode ser que a sua dúvida ela chegue ao fim a partir desse vídeo. Amém? Então, não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de deixar o seu like, amém? Se quiser compartilhar, se quiser comentar, fique à vontade. E esse vai ser mais um vídeo que você não vai encontrar por aí no YouTube. É um vídeo aí quase que, né, exclusivo. Nós vamos para a nossa vinheta, são 10 segundinhos apenas, tempo de você se inscrever se você não é inscrito, deixar o seu like, e nós voltaremos aí para confrontar pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo contra os 3 tempos da salvação na soteriologia, para tirar a prova real se de fato é mais confiável, é mais assertivo o pré-tribulacionismo ou o pós-tribulacionismo. A linha da salvação, os tempos da salvação, eles vão mostrar para a gente essa prova real. Nós voltamos já. Muito bem, meus irmãos, vamos então iniciar a nossa meditação aqui dentro deste tema. Pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo projetados dentro do tempo da salvação. Esse tempo da salvação, ou os 3 tempos da salvação, eles estão no vídeo sobre o processo redentor. Portanto, não assista este sem assistir aquele, ok? Se quiser dar pausa agora, ir lá assistir e depois voltar, tudo bem. Se não, assiste esse, depois assiste o outro para ver os tempos da salvação. De uma forma abrangente, eu coloquei tudo aqui já, ok? Estão dentro desses quadros, passado, presente e futuro, esses são os tempos da salvação. Tanto pré quanto pós, né? Eles creem nisso aqui, ok? Aliás, isso aqui é uma doutrina, é um apocalipse, vamos dizer assim, soteriológico, é uma análise paulina, ok? Então, tanto pré quanto pós, tanto calvinista quanto arminiano, todos creem, 100% unânime, que o tempo da salvação, os tempos da salvação envolve passado, presente e futuro, ok? E neles são aplicados também, né, o processo de adoção no passado. O passado simboliza
A morte vicária de Cristo na cruz e a aplicação na vida do crente, quando não éramos nada e agora somos, ok? E amanhã o que seremos, tá bom? A adoção é a justificação, mas a regeneração. Aqui há uma pequena rusga entre arminianismo e calvinismo, ok? Quanto à aplicação, o calvinista geralmente diz que a regeneração precede a fé, tem toda uma polêmica em torno disso aí, tá? Mas em suma, é a aplicação da justificação e da regeneração que faz a adoção. No tempo presente, né, o crente regenerado e justificado, ele começa a ser santificado, santificação progressiva, né? Santificação em 3 estágios: posicional, progressiva e final. E no futuro é a redenção, o resgate do corpo, né? O resgate aí da integridade humana, do ser humano completo. Amém? A aplicação da adoção no passado, né, através da cruz, nos fez família de Deus, incorporada a uma família, incorporada a um corpo. Isso é adoção. Okay? A santificação aplica em nós, no presente, o ministério de lavoura e edifício, exatamente dando essa ideia de crescimento, essa ideia de progressão. E no futuro a redenção vai aplicar aos crentes, a ressurreição aos mortos e a glorificação aos vivos. Aí nós temos a questão também, né, da redenção aplicada, né, como bênção no passado, na alma dos vivos, só de pessoas vivas. Mortos não recebem a Cristo. Amém? No presente, a santificação também, ela opera aí a redenção da alma para os vivos, né? Continua a redenção da alma, e também a redenção do espírito para os mortos. Aqueles que morrem, o espírito dele também é redimido, ok? Então já tem alma e espírito redimido os mortos. Fica só aguardando a ressurreição do corpo, que vai acontecer no futuro, ok? Para os mortos, a redenção do corpo, e para os vivos, a redenção do corpo e espírito, ok? Por isso eu coloquei a barra, tracinho aqui para diferenciar, que para os mortos é só corpo, e para os vivos é corpo e espírito, ok? Porque a alma já foi redimida na cruz e vem sendo, né, essa redenção vem sendo garantida através do selo do Espírito na santificação. Portanto, em resumo, tanto pré quanto pós-tribulacionista creem que são 3 tempos da salvação. Do passado para o presente, através da cruz de Jesus Cristo, uma migração, né? Colossenses aí 1,13, ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A igreja vive hoje um presente, ok? Aguardando um futuro, ok? No passado só podemos lembrar quando recebemos a Cristo, né? E a nossa vida pregressa, que não nos importa, né? Diz Paulo que olhando para trás só podemos sentir vergonha do que éramos, né? Portanto, irmãos, todos concordam com esses 3 tempos. Concordando com os 3 tempos, começa então a nossa brincadeira aqui. Vamos projetar pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo nos tempos da salvação, dentro do processo redentor. Todos concordam que são 3 tempos, todos concordam também que a diferença entre o presente e o futuro é o que nós chamamos de arrebatamento. Então coloquei uma lista mais grossa aqui, perdoe, as minhas canetas estão perdendo aí aos poucos a tinta. Depois nós vamos trocar isso aí para melhorar para vocês. Ok? Então nós temos aqui o arrebatamento, tanto pré quanto pós. Você pega o LED, né, da vida, George Led, ele vai dizer a mesma coisa, ok? E é um preeminente teólogo pós-tribulacionista, ok? Então todos nós concordamos 100% que a diferença entre o presente e o futuro é o arrebatamento da igreja. Seja ele pós-tribulacionista, seja ele pré-tribulacionista, ok? E aqui em cima nós vamos trabalhar alguns conceitos pré-tribulacionistas e aqui embaixo uns conceitos pré-tribulacionistas também, tá? Para você distinguir exatamente que a linha é a mesma, o modo de visão que é diferente e o que isso traz dentro do tempo da salvação e o que o tempo da salvação mostra acerca do pré-tribulacionismo, acerca do pós-tribulacionismo. Não vamos discutir aqui basicamente as premissas de um e de outro, só vamos projetar aquilo que já conhecemos, amém, meus irmãos? Portanto, então eu vou trabalhar na linha que eu defendo, ok? A linha do pré-tribulacionismo. Se nós temos aqui, né, o arrebatamento da igreja, primeiramente, no pré-tribulacionismo, nós temos o quê? Né? Versículos que corroboram isso, né? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51 a 53. Não adianta querer projetar isso aqui, né,
porque não dá certo, né? O arrebatamento pós-tribulacionista não é o arrebatamento de arpazo, é o arrebatamento de epsunagor. Então é Mateus 24, 30 e 31, Apocalipse 1 e 7, ok? Da mesma forma, não dá para querer aplicar Mateus 24 aqui no arrebatamento da igreja pré-tribulacionista, que também não vai dar. Então resta aos irmãos pós-tribulacionistas aceitarem que 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15 não é texto para pós-tribulacionismo, e sim para pré-tribulacionismo, amém? E aí o que acontece? Vamos lá então. O que prega o arrebatamento pré-tribulacionista? Cristo, a igreja sobe ao encontro de Cristo nos ares, como diz 4,17 de Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, e tem 7 anos de tribulação, ou um tempo espaçado aqui, né? Que não reflete a realidade, logicamente aqui no quadro, ok? Depois, Cristo descerá juntamente com a igreja, a vinda de Jesus em glória, ok? VJG aqui, em Apocalipse 19, ok? Onde haverá a guerra do Armagedon, e Cristo já desce com a igreja para reinar no milênio e no juízo final. Então nós temos aqui na sequência, no livro de Apocalipse, no presente Apocalipse 2 e 3, ok? Falando nas igrejas de hoje, a carta serve para hoje. No arrebatamento da igreja, nós temos aqui a prefiguração em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, ok? Não vou entrar em detalhes. Você tem que assistir outros vídeos, como por exemplo, os 144 mil são a igreja ou Israel, né? Simbolismo, realidade, ok? Tem que assistir vídeos aí, ok? Quem são os 24 anciãos, né? Esses vídeos que estão no nosso canal aí, vou ver se eu consigo deixar no card para vocês aqui. Então, Apocalipse 4 e 5 nos mostra, dentro do pré-tribulacionismo, a igreja nessa era do arrebatamento nos céus. Apocalipse capítulo 6, 18 relata esse lapso de tempo aqui de 7 anos, de Apocalipse 6, 18, que reflete Daniel capítulo 9. Né? Então, os irmãos até pós-tribulacionistas já estão acostumados aí a ouvir os pré-tribulacionistas falando sobre isso. Apocalipse 19, a vinda de Jesus em glória. Né? Aí depois vem o milênio, juízo final, Apocalipse 20. E depois a eternidade, Apocalipse 21 e 22, a igreja no céu. Então nós temos esquematizado aqui Apocalipse do capítulo 2, as coisas que são, até Apocalipse 22, as coisas que hão de vir. Né? Nesse intercurso de grande tribulação, nós temos 144 mil que são glorificados dentro da grande tribulação. Preste atenção nisso. A igreja arrebatada aqui glorificada. Né? 1 Coríntios capítulo 15. Okay? 144 mil glorificados. Glorificado como? Não interessa isso aqui. Se serão martirizados ou serão arrebatados, não importa. As duas testemunhas serão glorificadas também, atuarão na grande tribulação, o que tudo indica, na metade da grande tribulação. E os 3 anjos que pregarão o evangelho aqui também. Por isso nós advogamos que a igreja será levada antes, porque ela não tem função na grande tribulação. Preste atenção nisso. Estou elaborando um vídeo aí sobre os motivos pelos quais eu sou pré-tribulacionista. E são bastante itens. Mas esse aqui vai ficar para depois, não dá para esmiuçar isso aqui agora, ok? Vamos projetar agora esse pré-tribulacionismo, confrontá-lo com o pós-tribulacionismo. Preste atenção. Então, o pré-tribulacionismo ele faz a diferença entre o presente e o futuro na igreja, com a igreja saindo antes. Ou seja, o futuro da igreja está nos céus, ok? O futuro da igreja está nos céus. Ao passo que nós temos no pré-tribulacionismo o arrebatamento seguido de um lapso de tempo até a vinda gloriosa de Jesus, nós temos no pós-tribulacionismo, segundo Led, segundo Millard J. Erickson e outros pós-tribulacionistas, um arrebatamento junto, misturado com a vinda de Jesus em glória. Ou seja, a igreja sobe e depois desce com Cristo. Ok? Como explicar isso? Com base em Mateus 24, 30 e 31, até Mateus 25, 31 também, não se sabe. Apocalipse 1 e 7 também, né, não explica esse bate e volta, vamos dizer assim, ok? Como bem diria o pastor Elias Soares, ok? Mas o fato é que o arrebatamento pré-tribulacionista, ele também vai separar presente do futuro, só que ao passo que no pré-tribulacionismo, o período da grande tribulação, que cobre Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 18, ele está no tempo futuro, sendo posterior ao arrebatamento, que por direito é o ponto de transição entre o presente e o futuro.
No pós-tribulacionismo, esse mesmo conceito não acontece. Por quê? Porque a grande tribulação e o período apocalíptico do capítulo 6 ao capítulo 18, que deveria estar no futuro, está no presente. E isso eu vejo como um grande problema. E aí surge aquela pergunta, porque Apocalipse capítulo 2, verso 3, se aplica no pós-tribulacionismo ao presente, assim como no pré-tribulacionismo. Né? Agora Apocalipse 6 ao 18, né? Aonde nós estamos vivendo isso? Quando foi que começou isso aqui? Né? Nós sabemos que o relógio para o tratamento com Israel e as nações é exatamente do ponto de partida de uma data que não tem dia nem hora especificado para a gente. O pré-tribulacionismo explica isso. A retirada da igreja, ela inicia uma cronologia regressiva para a vinda de Jesus em glória. Mas aqui, tanto a vinda de Jesus em glória, quanto o arrebatamento da igreja, não tem dia, não tem hora. Segundo o pós-tribulacionismo, não é iminente, porque tem sinais aqui mostrando, sinais esses que a gente está vendo como, no máximo, como o princípio das dores. Então, Apocalipse 6, 18, onde estamos aqui? Aqui as pessoas saberão onde estão, porque está revelado. Aqui não tem como. Apocalipse 4 e 5, como é que se encaixa no final da grande tribulação, Apocalipse 4 e 5, onde aqui mostra claramente os 24 anciãos. Né? E o cântico que eles cantam, ao passo que os 144 mil não podem ser igreja, porque o cântico deles ninguém sabe. Então nós temos que pensar em cosmovisão, né? É um outro vídeo que eu gostaria de indicar para vocês aí. Tá? O livro de Apocalipse de fato não é um livro fácil de se entender. Não digo que eu entendo tudo, pode ter erro aqui, pode ter equívoco aqui, ok? Mas tudo me leva a crer numa base maior para o pré-tribulacionismo do que para o pós-tribulacionismo, ok? Mesmo sendo inferência, como sugere LED, acho que a inferência do pré-tribulacionismo é mais assertiva do que pós-tribulacionismo. Aonde estão 4 e 5 de Apocalipse? Aonde estão 144 mil, os glorificados na era presente? Como é que eles serão glorificados? E a Bíblia diz que serão glorificados antes da igreja. Como é que eles serão, inaugurarão o céu, a casa da noiva, antes da noiva? As duas testemunhas, quem são elas? São literais? Não pode ser. No presente, não pode ser. Então eu chego à conclusão, irmãos, que nós não podemos viver algo do futuro no presente. Se nós vivemos algo do futuro no presente, o futuro não é futuro, é presente. Amém? E no futuro será reservado o quê? Milênio, juízo final, como também no pré-tribulacionismo, vivendo Apocalipse capítulo 20. Ou seja, a vinda de Jesus em glória é também arrebatamento. A igreja vem subindo e Cristo vem descendo. Vão se encontrar e acabar de descer. Ou seja, não tem céu não tem céu no pós-tribulacionismo, não tem João 14, do verso 1 ao verso 3. Eles vão descer para uma posse do milênio, ok? E a grande tribulação ficou a ver navios aqui. Os 144 mil, duas testemunhas e 3 anjos ficaram a ver navio aqui, não tem espaço para eles. Aí o pós-tribulacionista vai ser obrigado a improvisar dentro do método alegórico de interpretação e dizer que 144 mil é a igreja, que 2 testemunhas é a igreja, né? E aí os 3 anjos que vai proclamar o evangelho eterno também em Apocalipse 14, como é que vai ficar aqui? Eles são igreja também? Se você alegorizar isso, vai arrumar um baita de um problema maior ainda do que já tem. Portanto, irmãos, o que sobra quando nós mudamos a cronologia dos fatos, segundo a própria Escritura, né, ela nos orienta em Apocalipse capítulo 6 ao verso 18, nós mexemos com um punhado de estrutura dentro do próprio livro, que nós não podemos sair alegorizando tudo e também não literalizando tudo. Esses grupos de pessoas, por exemplo, são grupo de evangelistas da grande tribulação. Já adiantei isso aqui. A igreja, no pré-tribulacionismo, a igreja não estará porque eles estarão. Eles serão incumbidos dessa mensagem. Ok? Se eu alegorizo um, tem que alegorizar 2 e alegorizar o 3 também. Ok? Não posso literalizar um e alegorizar os outros. Ok? Senão a minha interpretação fica sem parâmetros. Ok? Por isso dá divergência. Então, meus irmãos, eu quero dizer com isso o quê? Que considerando a soteriologia, a escatologia paulina, né? A escatologia soteriológica, né? Com a lente soteriológica, né? Contrastando ela com a soteriologia, considerando ela com a escatologia de fato, que é a de João, né? A profética mesmo, que é a de João, a revelação, né? As coisas não batem, ok? As coisas não batem aqui.
tá? Por uma questão de projetar algo que é para o futuro, que Jesus disse a João, no capítulo 1, verso 19, as coisas que eram, são e as que hão de vir. E todos os teólogos concordam que a grande tribulação são coisas que hão de vir, ok? Hão de vir quando? No presente? Não, por mais que seja futuro, nós estamos no presente até o arrebatamento. Portanto, se o pós-tribulacionista não teve o arrebatamento, ele não entrou no futuro, ok? E como é que as coisas do futuro vão acontecer no presente? Então há uma grande discrepância aqui, né, de ordem, vamos dizer assim, de ordem hermenêutica, né, na compreensão do que realmente é o livro de Apocalipse, para encaixá-lo no tempo presente da salvação, que todos nós concordamos. Então não pode falar que é desonestidade desse professor, desse humilde estudante da Bíblia, em falar que não tem senso essas coisas aqui no pós-tribulacionismo. Por quê? Porque todos concordamos que os tempos da salvação são 3 e quem divide o presente do futuro é o arrebatamento da igreja, assim como quem divide o passado do presente é a cruz de Cristo. Amém? É a ascensão de Cristo. Tá? Então fica aí para os irmãos meditarem nessa possibilidade, ok? Pode ter coisa aqui que eu não enxerguei, logicamente que precisaria de uma lousa muito grande, com espaçamentos entre tempos muito grande para nós descrevermos outros versos aqui, tá? Mas só o conhecimento que os irmãos já têm do que é Apocalipse, né? Do Apocalipse do Antigo Testamento também, e um pouquinho do pré-tribulacionismo daqueles que são pós, ou o contrário daqueles que são pré, o conhecimento da teologia, da escatologia alheia, né? ou a escatologia avessa, aí, né? Nos dá aí um parâmetro para nós vermos, dentro dos tempos da salvação, quem é mais coerente com as Escrituras e quem é menos coerente com as Escrituras. Né? Nós temos que viver o presente dentro do presente, futuro dentro do futuro, amém? Porque nós concordamos em soteriologia, mas na escatologia as coisas se divergem, porque como eu vou afirmar para os irmãos no vídeo onde eu falo sobre cosmovisão apocalíptica, aonde termina o aspecto da soteriologia na redenção, é onde começa o futuro, amém? Onde começa aí a escatologia, amém? Paulo, ele fala do arrebatamento como a coroa da salvação, ou seja, a redenção. João, ele trata o Apocalipse como o começo do fim. Então o arrebatamento de fato é o start do presente para o futuro. Marca o final do presente, da era do presente e o começo da era do futuro. Amém, meus irmãos? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí embaixo. Eu espero que não cause caraminholas na cabeça dos irmãos aí, não confunda mais as coisas e sim esclareça. Essa é a intenção aqui para contribuir com o reino. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos. Acabamos mais um estudo aí sobre o Apocalipse, sobre a escatologia, tirando essa prova real aí sobre a linha do tempo da salvação com relação ao Apocalipse, até porque a escatologia é a consumação da própria linha de salvação e o final também do plano de Deus para com a humanidade deste primeiro mundo para implantar os novos céus e nova terra. Portanto, tudo faz parte do mesmo plano. Então nós consideramos aí, né, confrontamos dentro da inerrância, né, da infalibilidade bíblica, confrontamos a linha soteriológica com a linha escatológica para tirar a prova real, para ver quem é mais assertivo. E você com certeza pôde ver aí os argumentos pré-tribulacionistas acerca disso. Talvez isso te convença, talvez isso não te convença. A ideia aqui é te mostrar parâmetros que você talvez não tenha visto em outros vídeos. Se você viu isso em outro vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários para eu poder assistir também, porque o que eu procurei eu não achei. Eu costumo pesquisar antes de fazer alguma coisa, exatamente para trazer alguma coisa nova para vocês. Amém? E se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com amigos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. Nós estamos aí já rodando uma campanhazinha para chegar aos 200 inscritos. Amém? Eu sou feliz demais com você que está nos seguindo até aqui. Sou grato a Deus pela sua vida. Espero que você cresça na graça e no conhecimento e que esses estudos enriqueçam a sua alma na esperança pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seja pré, seja pós-tribulacionista. Amém, meus irmãos? No mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.